Papo de Saúde. Botulismo é uma doença infecciosa rara, porém grave e de alta letalidade. Ela é causada pela toxina da bactéria Clostridium botulinum, que causa um quadro de paralisia flácida aguda descendente, simétrica, com preservação do nível de consciência, podendo associar-se à visão turva, diplopia, ou seja, visão dupla, queda palpebral, boca seca, dificuldade para articular as palavras, dificuldade para engolir e para respirar, que podem ser antecedidas, no caso do botulismo alimentar, por sintomas gastrointestinais como náuseas, vômito, diarreia, dor abdominal. Nas crianças, o quadro de botulismo intestinal ele pode se manifestar desde quadro de constipação leve até morte súbita. A infecção ela pode ser adquirida através da contaminação de ferimentos ou pela ingestão de alimentos não adequadamente conservados e contaminados com a toxina, que mesmo em pequenas quantidades ela pode causar um envenenamento grave. Isso também em poucas horas. Os esporos dessa bactéria eles estão amplamente distribuídos na natureza, com solos e sedimentos de lagos e mares, podendo sobreviver até em ambientes com pouca oxigenação, como por exemplo os alimentos em conserva e os enlatados. Neste caso, quando os esporos eles são ingeridos, eles se tornam viáveis e se multiplicam no intestino, onde eles passam a produzir a toxina que é absorvida, sendo esta a forma chamada de botulismo intestinal. Não há transmissão direta de homem para homem desta doença. O período de tempo entre a contaminação e o desenvolvimento dos primeiros sintomas, que é chamado de período de incubação, ele é variável e vai depender das formas de aquisição da doença. A forma de ingestão de toxina alimentar é em torno de 12 a 36 horas entre o consumo e o primeiro surgimento dos sintomas e pode variar de 2 até 10 dias, guardando uma relação inversamente proporcional com a quantidade de toxina ingerida, ou seja, quanto maior a quantidade de toxina ingerida, menor o tempo de incubação da doença. Para o botulismo intestinal, quando são ingeridos os esporos, não há como a gente fazer uma mensuração desse tempo de incubação pela dificuldade de se conhecer o momento exato em que houve a contaminação. No caso de botulismo por ferimentos, esse período ele pode variar em torno de 4 a 21 dias, em média de 7 dias. A prevenção é evitar o consumo de alimentos suspeitos, evitar que continue em circulação e distribuição e comercialização esses alimentos que estão sendo suspeitos de estarem contaminados. E apesar da toxina botulínica ser letal, em pequenas quantidades, ela é termolábil, É termolábil e pode, portanto, ser distribuída se aquecida a 80 graus por um tempo mínimo de 10 minutos. Devemos também evitar a germinação dos esporos, atentando para o processamento térmico adequado dos alimentos, enlatados e outros processos de conservação, como a salga, a secagem, a fermentação e a acidificação. E, fundamentalmente, devemos manter boas práticas de higiene para evitar a contaminação com esta bactéria.